Olá, muito boa tarde. A Rádio Renascença assinala hoje 80 anos de vida, uma emissora católica que se assumiu como rádio de referência, líder de audiências, mas também e principalmente fonte informativa para quem procura um olhar mais isento e corajoso sobre o que se passa. Está connosco o presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Padre Américo Aguiar. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. 80 anos depois e sem qualquer pretensão de fazermos algum género de arqueologia, o que é que permanece hoje, desde a primeira hora, na Rádio Renascença, no Grupo Renascença Multimédia? Obrigado pelo convite. Eu penso que, acima de tudo, o espírito empreendedor de Monsenhor Lopes da Cruz. Aliás, eu quero fazer evocação desta figura e do Cardeal Cerejeira. São as duas figuras principais no fazer nascer a emissora católica portuguesa. O Monsenhor Lopes da Cruz foi um homem avançado para o seu tempo e ele tinha um projeto multimédia para a Igreja Católica. Aliás, ele foi Presidente da Assembleia Geral, o primeiro Presidente da Assembleia Geral da Rádio Televisão Portuguesa. Aliás, agora na evocação do aniversário da televisão, eu fiz nota disso aos responsáveis atuais, porque o Monsenhor Lopes da Cruz entendia, nos anos 30, que a Igreja devia ter presença na rádio, na televisão, na imprensa, nas artes gráficas, e era esse o seu projeto, um projeto empreendedor e muito inovador para o tempo em que ele viveu. Eu penso que isso se mantém no ADN daquilo que é a Rádio Renascença. Aliás, o nome do grupo evoluiu para a Rádio Renascença Multimédia, como disseste, e isso quer dizer o desafio dos tempos modernos, os desafios de cada tempo, não é? A Renascença nunca teve a tentação de olhar para trás de modo saudosístico e de antigamente é que era bom. Não, o amanhã aqui é bom. Porque o hoje está a acontecer e amanhã é que nós temos que ser capazes de abraçar os desafios que se impõem e, de um modo especial, os desafios do digital, não é? Os desafios deste continente digital que põe à prova os mídia. Nós sabemos que a imprensa escrita, a televisão, a rádio, as redes sociais, nós estamos a viver uns tempos complicados, de desafios permanentes, que não devemos temer. Aliás, o Papa há dias em Milão, penso eu, falava muito de não termos medo dos desafios. E nós, neste mundo dos mídias, da comunicação, também não devemos temer os desafios de cada tempo. Nós temos que saber sempre quem é que são os nossos destinatários e fazer as coisas de acordo com isso. Eu, uma vez, na visita à Renascença dos Espanhóis, a Cadena COP, dizia-me lá um responsável que no dia em que eu fizer uma rádio que eu gosto, arrisco-me a ter um ouvinte, que sou eu. Não é? Por isso, nós temos que ter a humildade de abrir a programação, de abrir a grelha, de maneira a que ela seja o mais abrangente possível da sociedade portuguesa, no caso. E tem sido. Nós somos o grupo líder de rádio em Portugal, ainda hoje, e isso quer dizer que temos sido capazes de cativar a atenção dos portugueses, naquilo que é o dia-a-dia das suas vidas, na necessidade de informação, na necessidade de entretenimento. Isso é uma graça única que eu remeto para o Monsenhor Lopes da Cruz e para o Sr. Cardeal Cerejeira, mas para o Cônego João Aguiar, que infelizmente ultimamente deixou as funções de Presidente do Conselho de Gerência por motivos de saúde, e que eu saúdo e desejo muita saúde e lhe agradeço todos estes 10 anos de entrega e de empenho na gerência do Grupo Renascença, também o Cônego João de Sousa, o Cônego José Pedro, o Monsenhor Cezinando, o Dr. Tomás Correia e o Monsenhor Lopes da Cruz. Eu sou o 7º e por isso nada disto podia acontecer hoje se estes 6 homens não se tivessem entregue de uma maneira total a esta causa da comunicação na Igreja. Ao longo destes anos construiu-se um património de uma grande proximidade, cumplicidade com o auditório, com os ouvintes. As pessoas sentem-se próximas da Rádio Renascença. Como é que se construiu isto? Como é que se estreitou esta relação? Pois, o Churchill, a certa altura, disse sangue, suor e lágrimas, não é? Falando da guerra. Isto foi do empenho de cada um dos profissionais. Nós atualmente somos 250 profissionais no Grupo Renascença. E o que estamos a colher hoje é fruto de sementeiras destes 80 anos, de muitos sacrifícios, muitas dificuldades, muita entrega, de muitos horários para além do horário e de muita sensibilidade àquilo que são os ouvintes, como eu dizia há pouquinho. Não é? Nós, quando tivemos programas como o Despertar, não é? Que movia o país, com o Despertar ao vivo. Eu vi há dias uns vídeos de documentário desta história da Renascença e fiquei pasmado, porque são coisas até que já não são da minha idade de noção das coisas,
e a Renascença movia multidões atrás dos seus programas, locutores históricos na história da Renascença e da rádio em Portugal, muitos profissionais que depois mudaram para a televisão, mudaram para outros órgãos de comunicação. E hoje, quando eu vejo, por exemplo, o prémio da revista Seleções ser atribuído à Renascença, quando vejo em estudos de rádio qual é a rádio que associa à verdade, qual é a rádio que associa à confiança, qual é a rádio que associa à notoriedade, e a resposta ser sempre Rádio Renascença, para mim é uma enorme responsabilidade. Um grande gosto, mas uma enorme responsabilidade, porque isto não se faz da técnica, não se faz da capacidade da administração, isto faz-se de um acumular de entrega diária de excelentes profissionais que nós temos. Isso é uma gratidão que eu a todos retribuo. E como é que se afirma esta matriz cristã no panorama audiovisual? Isto tem tido custos para a Renascença, mas também vantagens, digamos assim. O fundador dizia que não queria uma rádio afogada em água benta. E peço desculpa por esta imagem, mas é que me parece mais fácil. O fundador queria, e ao longo das décadas sempre assim aconteceu, que se fizesse uma leitura crente da realidade. Não é? Nós não precisamos estar sempre com o credo na ponta da boca, nem com as orações, nem com outro tipo de intermediações para dizer aquilo que é importante dizer da leitura católica, cristã, da realidade, nas notícias, no entretenimento, e isso às vezes tem prejuízos. Não é? Mas nós, desde o início, que sabemos que essa fatura tem que ser paga. Temos que assumir os prejuízos que advenhem desta matriz cristã, católica, da Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, como dizemos no nosso slogan. Seja na área da publicidade, em que há a publicidade que não passa, obviamente, naquilo que é a antena a Rádio Renascença, seja noutro tipo de circunstâncias em que os concorrentes, digamos assim, da rádio, tenham outras liberdades que nós não temos. Mas isso não nos aprisiona, pelo contrário. Isso torna-nos ainda mais livres naquilo que é a capacidade de ler os acontecimentos políticos, partidários, da vida profissional, das oportunidades, das alegrias, das tristezas da sociedade portuguesa. Essas limitações, digamos, do ADN católico, tornam-nos mais livres, apesar de economicamente poder parecer às vezes uma limitação financeira. E é possível manter esta posição e este ideal mesmo com profissionais que não são católicos? É verdade, eu dos 250 nunca fiz essa contabilidade, mas sei, e a única coisa que eu sei, que eu quero, é que os profissionais da Renascença sejam boas pessoas, não é? Que sejam homens e mulheres com valores, com princípios, de verdade, e que, se a isso associarem a sua confessionalidade, melhor. Não é? Mas não é uma exigência, não tem sido uma exigência, e não nos sentimos menorizados por causa disso. Pelo contrário, o que nós pedimos aos nossos profissionais é que sejam capazes de olhar para a realidade e sejam capazes de transmitir ao auditório essa tal leitura crente da realidade. E isso acho que temos conseguido com muito mérito. Hoje falar de Rádio Renascença já é redutor, porque o grupo alargou-se, hoje são produtores de conteúdos, até imagem, até espetáculo, títulos, enfim, há muitas áreas de presença hoje do Grupo Renascença. Nós, já agora, os telespectadores se calhar nem têm ideia, não é? O Grupo Renascença incorpora a Rádio Renascença, o canal 1 da Renascença, como assim dizíamos, a RFM, a líder nacional de audiências na área da música, de rádios musicais, a Mega Hits, destinada aos jovens, a Rádio Sim, destinada aos jovens há mais tempo, digamos assim. Depois temos uma empresa chamada Intervoz, que trata daquilo que significa a publicidade, e uma empresa chamada Génios e Meios, que trata dos concertos, dos eventos musicais. Tivemos há dias o Andrea Bocelli, um concerto magnífico que marcou os 80 anos da Renascença, e vamos ter, a 22 de maio, no dia de Santa Rita de Cássia, da minha querida Santa Rita de Cássia, vamos ter o Plácido Domingo, no Mel Arena, novamente, e são atividades que esta empresa do grupo desenvolve, e muitos outros que desenvolve diariamente, para que no final de cada mês, nós possamos sempre cumprir aquilo que são os direitos e os deveres do patrão e do empregado, e nomeadamente aquilo que são os deveres de retribuir o trabalho de cada um com o ordenado ao fim do mês, que é uma coisa é um pormenorzinho muito importante, mas que nestes 80 anos a Renascença sempre cumpriu religiosamente. Falava que não basta colher os frutos, não é? Esta é uma hora em que não é só de colher frutos, embora eles existam, mas
há também uma plantação que vai sendo feita, não é? É verdade, eu ainda há dias dizia ao Cónigo João Aguiar, agradecia-lhe estes frutos, não é? Eu estou a viver à custa do trabalho dele. E também queria que no futuro alguém pudesse dizer que estava a viver dos frutos que outros também plantaram. Mas dizer-te que nós estamos... o grande desafio que temos pela frente agora é o desafio do digital, como falávamos no início da conversa. E nós queremos desenvolver aquilo que é a produção de conteúdos e aquilo que é a imagem. Não é? Hoje em dia, nós falamos do YouTube como um concorrente desleal naquilo que é a produção de conteúdos clássicos aqui desta casa, da RTP e de outras produtoras de televisão, seja o Facebook, seja o Google, e eles, digamos que são quase carraças, não é? Que vivem do sangue dos outros. E nós temos esse grande desafio, todos os operadores de mídia em Portugal têm esse desafio. Nós temos custos por produzir conteúdos e nós temos que ter receitas para pagar aos trabalhadores que produzem esses conteúdos. E por isso estamos a desenvolver um programa de transformação digital para sermos capazes de encarar esses desafios com a juventude que estes 80 anos nos permitem testemunhar no mercado. E quem diz isso diz também desenvolver aquilo que é a Renascença V+. Se as pessoas forem ao site da Renascença, www.rr.pt, veem já uma grande capacidade de produção de conteúdos de imagem. Né? E nós queremos desenvolver esse produto de maneira a que, quem sabe, no futuro, a Renascença, para além da rádio, seja também a imagem que os portugueses escolhem para poderem ver muitos dos acontecimentos do dia-a-dia da sociedade portuguesa. Uma das marcas da Renascença, ou do Grupo Renascença, agora olhando particularmente a informação, é a forma acessível, direta, próxima e tem sido este um sublinhado, apresentar uma informação credível e isenta, mas também descomplicada. Sim, nós, aliás, reforçamos essa descomplicação, não é? Porque às vezes há pessoas que dizem assim, se pode ser complicado, porque é que não complicamos, não é? Nós temos uma visão contrária. Tentar explicar e transmitir às pessoas de uma maneira mais simples possível aquilo que são as realidades do dia-a-dia. Porque nós somos metralhados diariamente por tantos problemas, por tantas dificuldades, e se formos ao economês do dia-a-dia, mesmo na área política, da Europa, de Portugal, dos bancos, das austeridades, dos déficits, isto dá quase um nó cá no cérebro cada gente. E os nossos ouvintes gostam e apreciam que nós sejamos capazes de trocar isto por miúdos. Não é? Nós temos até um programa, um sketchzinho, que perguntámos às crianças coisas difíceis e elas explicam de uma maneira que nos surpreendem. Ora, nós também fazemos esse esforço diário, os nossos profissionais fazem esse esforço diário de trocar em miúdos, de explicar de uma maneira simples aquilo que são as primelines, as atualidades, as urgências de cada momento e de cada hora do nosso país. E isso tem tido retorno, que significa que os ouvintes apreciam que alguém lhes transmita de uma maneira muito rápida aquilo que são as notícias importantes de uma maneira muito próxima. E no Próxima e da Companhia, eu gostava de sublinhar uma coisa que tenho tido essa experiência no país. Aliás, eu estive nestes dias no encontro das rádios católicas do Brasil e fiquei feliz da vida por ver como a marca Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, ultrapassou o Atlântico. Não é? E somos referência naquilo que é o trabalho das rádios confessionais do nosso país irmão do Brasil e fiquei, aliás, tenho que me confessar, fiquei vaidosíssimo, orgulhosíssimo dessa notoriedade que passa às fronteiras do território. E isso nós não podemos esquecer. Que hoje em dia tudo o que a gente faz não é para Portugal, é para o mundo. Não é? A globalização, o continente digital é o mundo inteiro. E às vezes esquecemos disso, e os portugueses que estão espalhados pelo mundo são uns ouvintes e são telespectadores muito dedicados, seja dos conteúdos da Renascença, seja daquilo que é o trabalho da Agência Eclésia e da Eclésia e do programa Fé dos Homens, que a gente encontra no mundo inteiro referências de pessoas que acompanham o trabalho que nós fazemos. Referiu essa rede. É importante estes laços entre órgãos de informação que partilham o mesmo ideal, a mesma matriz cristã e que estão em diferentes panoramas e cenários do mundo? É fundamental, porque nós podemos ter a tentação de querer descobrir a pólvora ou a roda. E infelizmente ou felizmente isso já foi tudo descoberto. E às vezes há, e da minha parte, né, e da parte dos jovens, né, eu já não sou, ou sou, nem sei, às vezes há a tentação de julgar que agora é que vai ser.
ora, isto é um disparate, não vai ser, agora não vai ser nada, porque as coisas já cá estão muito tempo antes de nós cá chegarmos. E às vezes há a tentação da terra queimada, do ponto zero, agora é que vai ser. E eu tenho tido essa experiência que nós ganhamos muito em partilhar aquilo que são os nossos sucessos, os nossos desejos, partilhar com o país irmão, no Brasil, no caso. E eu tive também aqui há tempos no encontro das rádios europeias, em Amsterdão, não rádios confessionais, rádios comerciais, rádios generalistas, digamos assim. E foi muito bom esta experiência porque há problemas que estão resolvidos. Não é? Nós, por exemplo, neste encontro europeu, estávamos a discutir a migração do FM para o digital. E no Brasil estávamos a discutir a migração das ondas médias para o FM. Não é? E é muito interessante porque às vezes julgamos que o nosso umbigo é o centro dos problemas e das resoluções dos problemas e não é. Nós encontramos soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, na nossa aldeia. Seja a aldeia geográfica, seja a aldeia global, nós só ganhamos em viver em rede, em viver em família, em partilhar as alegrias e os sucessos, em pedirmos uns pelos outros. Isto é a matriz cristã da sociedade que nós tanto esforço fazemos em divulgar nestes mídia em que fazemos comunicação da Igreja. 80 anos, imagino assim... Passo a comparação, aquelas pastelarias que guardam uma receita lá no cofre. Imagino que esta seja uma receita que está sempre em transformação, porque não é possível manter o mesmo paladar, embora haja características que tenham sempre que permanecer, mas é preciso sempre fazer uma leitura contínua da realidade. Sim, nós, e os telespectadores certamente entenderão melhor do que eu isto, e há muitos que têm experiências de vida magníficas, está para aqui o miúdo a dizer umas coisas, porque sabem muito bem que é assim, e eu aprendo com os mais velhos de que é mesmo assim. Nós, a maior homenagem que podemos fazer aos fundadores, a maior homenagem que podemos fazer às gerações anteriores, é sermos capazes de inovar em cada tempo, porque foi isso que eles fizeram. O Monsenhor Lopes da Cruz inovou, mas eu não posso fazer o mesmo que ele fazia nos anos 30, senão estou a pôr em causa o trabalho dele. Isto às vezes acontece em movimentos que nós conhecemos da Igreja e do mundo civil, do país e da nação. A maior homenagem que fazemos às gerações anteriores é sermos inovadores. É sermos capazes de empreender, é sermos capazes de dar respostas ao futuro e não estarmos a autocontemplar naquilo que foram os sucessos que o passado nos permitiu, que homens e mulheres, locutores, jornalistas, profissionais mais anónimos conseguiram, porque a notoriedade, a verdade, a confiança que os ouvintes identificam ou associam à marca Rádio Renascença é fruto do trabalho que todos estes homens e mulheres fizeram. Não tenho nada a ver com isso. Não é? Agora, quero ser capaz, com esta equipa atual de 250 trabalhadores, quero ser capaz de legar às gerações futuras essa mesma verdade, essa mesma confiança e essa mesma notoriedade. Há ainda aquela preocupação também importante de manter proximidade com os amigos, os que escutam, mas também aqueles que se sentem amigos da Rádio Renascença. Havia até a Liga de Amigos. Há um clube Renascença. Havia e há, exatamente. Aliás, a Liga dos Amigos converteu-se em Clube Renascença. Exatamente. Né? Lá está, uma leitura nova daquilo que foi sempre. E a Liga dos Amigos da Renascença foi fundamental no início. Não é? Os primeiros emissores da Rádio Renascença foram pagos pelos portugueses que se associaram através da Liga e se cotizaram para... Aliás, o Sr. Bispo do Porto, o Sr. António Francisco, aqui há tempos dizia-me que se lembrava, na sua juventude, de ter andado a fazer campanha para a compra dos emissores da Rádio Renascença. E isso é uma gratidão profunda que nós temos à Liga, ao Clube, que é a mesma coisa, que às vezes as pessoas julgam que a Liga acabou. Não, a Liga chama-se Clube Renascença. O presidente é o António Sala, uma figura única daquilo que são estes 80 anos também, e nós queremos e vamos continuar a desenvolver ações que possam capitalizar essa relação fraterna, amiga, de todos daqueles portugueses que se associaram à Renascença através da sua Liga. E dizer-te também que nós queremos que o Clube Renascença, a Liga dos Amigos da Renascença, seja o nosso braço armado da caridade.
A Renascença tem sempre muitas campanhas de Natal, da Páscoa, campanhas solidárias, e nós queremos associar a Liga dos Amigos da Renascença a essas campanhas solidárias que temos feito pelo país. Aliás, a última dos bombeiros, que também contou com o apoio da Eclésia e que rendeu 150 mil euros, sim, 150, e que vai ser entregue agora neste dia, 10 de abril, e que significou a materialização dos melhores sentimentos que portugueses têm na ajuda a causas solidárias. As novas instalações também estão a ajudar neste empenho, nesta nova projeção no futuro. Nós tínhamos algum receio, principalmente em relação aos trabalhadores, porque a mudança do Chiado para a Quinta do Bom Pastor foi uma mudança muito significativa. Aliás, a Renascença foi sempre testemunha fiel das alegrias e das tristezas do Chiado. Desde o declínio do Chiado, desde o incêndio do Chiado, até agora a revitalização do Chiado. Agora, uma vez alguém me disse que, Sr. Padre, agora que o Chiado está no auge é que nós vamos embora, não é? Mas tinha que ser, a mudança tinha que ser feita e agora, acima de tudo, a nossa preocupação foi dar aos trabalhadores as melhores condições de trabalho possível. E isso foi concretizado. E agora acho que ninguém tem, todos têm saudades, como é óbvio, mas ninguém tem saudades das condições de trabalho, muitas que até nem existiam. Muito bem, Padre Américo Aguiar, muito obrigado por ter estado connosco e foram 80 anos que continuarão, muitos mais virão e continuamos também a acompanhar e próximos da Rádio Muito obrigado Renascença. E estamos aqui rumo ao centenário, se Deus quiser. Exatamente. A Rádio Renascença, 8 décadas junto de um vasto auditório, uma rádio de gerações alinhada com os valores cristãos. Mesmo a terminar, recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 quando forem 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.